Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Nós sempre vamos explicando que o Atos dos Apóstolos é um livro que o Lucas fez, é como se fosse uma continuidade do livro do Lucas. Até o início do livro são iguais. Ele vai mostrando agora no Atos dos Apóstolos o Cristo, só que o Cristo através dos apóstolos. Como o Atos dos Apóstolos é um livro que dá para você ver historicamente o cristianismo primitivo, o Lucas, um grande historiador, um grande escritor, um intelectual, ele faz aquele livro e quem conhece espiritismo e conhece mediunidade sabe a importância desse livro quando você conhece o fenômeno mediúnico. A mediunidade vai ser estudada pela ciência. Pelo menos alguns cientistas já estudam, mas vai estudar mais, porque a mediunidade é um fenômeno inerente ao ser humano e sempre existiu. Sempre existiu a mediunidade. Só que a mediunidade, a partir do Allan Kardec, ela foi estudada organizadamente, metodologicamente, pôde ser explicada cientificamente e filosoficamente. Então a mediunidade é um fenômeno inerente que as religiões usam e não sabem, mas se não sabe entender, corre o risco de tomar caminhos místicos. Ou se entende a ciência e não faz a ligação com Cristo, corre o risco de desenvolver o caminho da vaidade, do orgulho bobo. Então a mediunidade, nesse livro Atos dos Apóstolos, abre um leque imenso de entendimento, porque neste livro você vai compreendendo os mais variados fenômenos mediúnicos que o Allan Kardec trouxe como base no livro dos médiuns, mas são estudados por vários cientistas. Nós vamos vagarosamente falando do assunto, mas vamos pegar o capítulo de hoje. O capítulo de hoje é o capítulo número 15 do livro Atos dos Apóstolos de Lucas, pela edição atualizada do Ferreira, que é a que eu estou usando, por ser a mais lida aqui no Brasil, apesar de ter outras traduções que eu acho boa, como a de Jerusalém, como a do Haroldo Dutra, tem várias, mas eu escolhi esta porque é a mais lida. Então, aqui tem, o título é A Controvérsia sobre a Circuncisão de Gentios. Vai do versículo 1 ao versículo 5, é pequeno, mas serve para as nossas reflexões, porque foi assim que o Lucas escreveu, com e o Ferreira traduziu, a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Ele começa assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. O ensinamento que estavam dando. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram a província de Fenícia e Samária e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que havia crido, se surgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenaram que fosse feito, observe a lei de Moisés. Vamos entender essa. Na época lá dos judeus, lá do judaísmo,
eles faziam, tinha as leis disciplinares do Estado. Moisés era chefe de Estado. Várias leis disciplinares, mas tinha as leis divinas. Jesus fazia questão de dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar continuidade. Dar continuidade às leis divinas. As leis disciplinares mudam constantemente. Uma das leis disciplinares que Jesus bateu muito era que eles proibiam das leis disciplinares lá de Moisés não trabalhar no sábado. E Jesus fez um número grande de curas no sábado, de propósito, para dizer que isso é uma lei disciplinar que não tem lógica. Se alguém está precisando, não vai curar no sábado. Então eles tinham, porque no sábado existia, os escravos trabalhavam dia e noite. Quando Moisés faz a lei disciplinar criando um dia de descanso no sábado, foi um grande avanço, mas é uma lei disciplinar para o país, não são as leis divinas. A mesma coisa, existia o problema da higiene. As pessoas às vezes adoeciam, o problema da fimose, que fazia doenças. E eles criaram a circuncisão, o menino fazia a operação de circuncisão. Ou seja, circuncisão é igual postectomia, fimose, operava. Então era uma lei disciplinar, os meninos tinham que fazer circuncisão. Então, quando Jesus começa, as pessoas às vezes confundem as leis disciplinares com as leis divinas. Tem pessoas que confundem isso. Tem pessoas que pensam, por exemplo, que a hóstia é lei divina. Não, é coisas que foi criado pela teologia, mas é disciplinares do homem, não é lei divina. Às vezes as pessoas fazem, por exemplo, o batismo como se fosse lei divina, leis disciplinares. Ele vai criando. Então a circuncisão era uma lei disciplinar. Como as pessoas tinha normalmente esses apóstolos, Paulo, o Pedro, vários deles, o Paulo então que foi conhecido como apóstolo dos gentis, ele ia trazendo os gentis para vir na ideia do cristianismo. Mas esses gentis, alguns queriam que eles primeiro se transformassem, se abrigassem nas leis de Moisés, para depois ser seguidor do Cristo. Então ele exigia que o sujeito, por exemplo, fizesse a circuncisão, exigia outras coisas lá de carne, do abuso sexual, eles tinham umas leis. Mas eu estou dizendo nesse caso aqui específico da circuncisão. E achava que se não fizesse a circuncisão não podia ser cristãos. Naturalmente não estava entendendo a mensagem de Jesus que ele está falando para o reino de Deus dentro de cada um. E as pessoas não estão entendendo. Como até hoje o Espiritismo tem pessoas que ele não entende que tem as leis divinas e as leis disciplinares. Seguir o Cristo, tem pessoas que acham que seguir o Cristo é quem foi batizado, quem diz que aceitou Jesus naquele processo. Não, seguir o Cristo é quem toma Jesus como modelo e guia e anda na caminhada que Jesus ensinou. Trabalhando o amor, a caridade, a bondade, perdoando mais, julgando menos. Nesse caminho, o seguidor do Cristo será um conhecido, porque ele entra na frequência do Cristo, como ele diz, os meus seguidores ouvirão minha voz e seguirão. Então você veja, existia essa controvérsia, ao ponto de alguns fariseus que aceitaram lá, acreditar lá no Cristo, mas chegava lá nas igrejas e dizia que tinha que fazer circuncisão, senão não seria salvo. Imagina uma altura dessa, você dizer para a pessoa, tem que operar a fimose, senão vai ser salvo. Olha que coisa doida. E as mulheres não têm fimose, então é complicado isso, o entendimento. Então você veja, isso existia uma controvérsia imensa, estava causando problema, porque tinha pessoas que aceitavam o cristianismo, e às vezes até seguia as leis lá de Moisés. Seguia, não tinha problema nenhum. Mas tinha deles que aceitava e fazia a circuncisão, mas não ficava seguindo aquelas leis. E tinha deles que nem a circuncisão queria fazer. E o Paulo e o Barnabé era um dos que dizia
que não havia necessidade disto. Olha que o Paulo foi um dos dirigentes lá do Sinédrio, era um dos cabeças. Ele fazia esse entendimento. E esse entendimento, ele vai quebrar isto inicialmente por mensagem mediúnica. O Pedro, que recebe mensagem mediúnica, o Pedro ensina primeiro nos judeus, mas o Pedro também vai falar aos gentis, ele vai falar aos gentis. Ele vai falar lá na casa do Cornélio, os gentis, que toda a casa vem, e ele recebe a mensagem lá do Espírito, não só em Jerusalém, mas também na casa do Cornélio todos recebem. Lá na Samária também ele recebe, lá em Cesária ele também recebe essas informações, e ele também recebe em Antioquia, e depois ele vai e traz isso para os discípulos. A mensagem os discípulos reuniam em orações, e normalmente o fenômeno mediúnico era comum esse fenômeno mediúnico que existia ali. E essa controvérsia estava dividindo a igreja. Ficava um grupo achando que a mensagem de Jesus era só para os judeus. Mas a mensagem de Jesus, como ele mesmo diz, ele veio para os judeus, veio para os samaritanos, veio para os gentios, veio para todo o planeta. Jesus é o dirigente do planeta. Ele vem fazer inicialmente os judeus porque estavam preparados para a chegada do Messias. Mas a mensagem de Jesus é para todas as áreas. Então, normalmente, isso foi uma briga imensa. Mas ainda vamos falar sobre esse desenrolar. Mas essa briga estava dividindo a igreja. E foi muito importante que ele encontrasse essa solução. Então, lá em Antioquia, disseram, o Paulo e o Barnabé e outros vão lá a Jerusalém para tirar essa dúvida, para entrar numa reunião. E eles fizeram depois uma assembleia e vão tirar essa dúvida e quebrar. Quando quebrou isto, essa necessidade de fazer a circuncisão, quando quebrou isto, ficou muito mais fácil a união entre os cristãos primitivos que estavam conversando. Ali no início é difícil, porque até hoje tem pessoas que confundem as leis divinas com leis disciplinares. Tem grupos religiosos que pegam um estatuto, um regimento interno e acham que as leis são leis divinas. E confunde, e se confunde, porque as leis divinas são eternas. As leis divinas você só vai entender se você abrir o leque para seu inconsciente profundo, puro, você poder entender as leis divinas. Você não vai entender as leis divinas só com a intelectualidade humana. É preciso você abrir o leque para você entender. Por isso que eu fiz aquela série Evangelho de João, o Espiritismo e o inconsciente puro, para você entender como essa parte desse inconsciente puro, você entender essa parte divina, essas leis divinas. Mas nessa controvérsia da circuncisão, você vai ver uma série de manifestações mediúnicas. Nos outros capítulos você verá sobre isto, porque o Atos dos Apóstolos é um livro que dá um destaque imenso para o fenômeno de mediunidade. E mediunidade, quem conhece, ele tem outro olhar. Não que mediunidade, a sociedade vai precisar entender mediunidade e trabalhar a parte ética moral da mediunidade. A parte ética moral, Jesus ensinou. Por isso que a mediunidade tem que ser a serviço do Cristo e para o Cristo. Mas entender ela cientificamente para você melhor se colocar. Porque se você não entender, você pode pegar a mediunidade e transformar em algo místico. Ou se você ficar só na parte de estudo, você pode transformar ela num processo que pode até criar transtorno de fascinação para quem não sabe fazer a ligação ético-moral com Cristo. Que Deus te guarde, te abençoe, meu irmão. Muita paz, a paz de Jesus fique com você e com toda a sua família. E até o próximo encontro nosso. Até o próximo encontro.